Posso pôr o meu? Vocês me ouvem? Estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Então tá bom. É um prazer estar aqui mais um semestre com vocês. Eu sou tão aluna quanto vocês desse curso. Estou terminando o meu curso agora nesse semestre. Em julho eu termino. E como a minha especialidade é artigo científico, porque eu já sou formada em língua portuguesa, sou formada em logística, tenho mestrado e tenho pós. Então, eu acabei me especializando nessa área de artigo científico, trabalho científico. Espera só um pouquinho, gente. Vou pegar o ar-condicionado, que já está um calor danado aqui, já logo cedo. Então, eu acabei me especializando nessa área e quem me deu a mão para entrar nessa área foi o professor Mário, que se foi esse semestre, infelizmente. E foi ele que foi o início de tudo dessa minha carreira na área científica. É a quem eu devo prestar uma homenagem, porque é uma pessoa que me apoiou e me fez entrar nessa área acadêmica. Então, pessoal, a gente vai começar hoje já falando do FATEC Log, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Por que não aparece todos aqui? Não tá aparecendo o meu PowerPoint para compartilhar. Tá aberto? Não. Aí não sei. Vamos procurar qual é o problema. O professor tem que autorizar você para compartilhar. Sim, ele autorizou, só que eu abro aqui meus arquivos para compartilhamento e ele não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver, peraí. Vou compartilhar a tela. Agora foi. Entrou? Olha aí para mim. Entrou? Tá. Vocês estão enxergando aí o modo apresentação do meu slide? Sim. Tá. Então, pessoal, eu vou falar com vocês hoje sobre artigo científico, FATEC Log, tá? Aqui estão os meus contatos. Meu celular está logo aí abaixo, mas eu acho que eu até já estou no grupo de vocês ali do WhatsApp do professor que o professor fez, mas qualquer coisa vocês podem me chamar, me perguntar, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo que eu auxilio vocês no que for preciso, tá? Então, eu já entrei lá no site do FATEC Log, que está nesse endereço aqui, né, fateclog.com.br. Ele já está no ar, eu acho que ainda tá sendo montado, ainda está sendo formulado, mas já está lá as coisas, né, eles já estão começando a alimentar o site. E o congresso vai ser 18 e 19 de junho, já tem a data. E as submissões são até dia 2 de maio. Geralmente eles dão mais uma semana aí, mas a princípio está para 2 de maio a submissão. Tá? Acho que a gente tem tempo suficiente para escrever aí um bom artigo. As inscrições, quando estiverem abertas, elas vão abrir nesse endereço, fateclog.com.br. Eu estive olhando lá ontem, ainda não tem nenhum campo para inscrição, mas logo eles devem abrir. Assim que eles abrirem e eu ficar sabendo, eu já falo para vocês, porque é importante que vocês já logo se inscrevam para ficar com tudo ok. Aí, quando vocês entrarem no site, já está lá, inclusive, isso. Vocês vão ver lá que tem submissões, né? Aí tem templates. Aí, quando vocês abrirem templates, vai abrir essa tela aqui, tá?
Aí você vai clicar aqui para baixar o template para artigo e aqui para baixar o template para pôster. Ele é como se fosse um boneco, né? Ele já vai te dar um arquivo no Word para você só ir digitando por cima. Mas eu explico para vocês quais são os parâmetros, quais são as necessidades para que vocês façam direitinho aí para não ter erro, tá bom? Bom, então vamos começar. Vou começar falando com vocês sobre a estrutura física do trabalho. Quando vocês abrirem um arquivo para fazer o trabalho, vocês já vão abrir um documento em branco, né, no Word. O papel vai ter que ser em formato A4. A margem esquerda tem que ser 3 centímetros, a margem direita 2 centímetros, a superior 3 e a inferior 2. Então, aqui você configura isso, né, nessa janela de configurar página, você entra lá em configurar página e vai em margens e já preenche, né? Superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Por que ele tem essa margem, digamos assim, desigual, né? A superior 3 e a esquerda 3, a inferior 2 e a direita 2. Porque conta-se sempre que um trabalho pode ser encadernado e tem a área do cabeçalho. Então, o cabeçalho comeria 1 centímetro e a encadernação 1 centímetro e ele ficaria quadrado dentro da folha, descontando essas áreas, tá? Por isso que ele é 3322. E aí, a orientação dele é retrato, né? E aí, você dá o OK e você tá com ele formatado para artigo científico. O do FATECLog já vem com essa formatação, mas é bom vocês conferirem quando vocês abrirem o template, é bom conferir se tá com essas margens, porque às vezes ele vem com a margem errada, tá? Então, é bom conferir sempre. Bom, aí a gente vai ter os títulos, né? Os títulos de nível 1 é os títulos de seção primária, a fonte do FATECLog é Arial ou Times New Roman, tá? Eles deixam para escolher uma das duas fontes. Apesar do título de nível 1 pela BNT, a BNT determinou em 2012, se eu não me engano, na última alteração, que todos os títulos teriam tamanho 12, tá? Eles tiraram essa diferenciação de tamanhos de título, porque antigamente era tudo diferente, tá? O título 1 tinha tamanho 16, o título 2 tinha tamanho 14, o título 3 tinha tamanho 12, e eles acharam que isso tudo causava muita confusão, então eles botaram tudo tamanho 12. Porém, o FATECLog ainda adota os títulos de nível 1 em tamanho 14. E a gente tem que obedecer o template do Congresso, né? Sempre o que manda é o template do Congresso. Às vezes a gente não concorda com eles, porque a gente vê algumas coisas erradas, mas o Congresso, ele é soberano na questão da formatação do trabalho. Então, o trabalho tem que ser formatado em cima do que o Congresso determinou. Os títulos de nível 1, a gente já vai ver já o que é nível 1, são todas as letras maiúsculas em negrito e entrelinhas simples, são alinhados à esquerda, na margem superior, sempre em página 9, em dissertações, teses e TCCs. Eu digo isso sempre em página 9, porque se você está fazendo uma dissertação, uma tese, um TCC, um trabalho grande, né, que tem vários títulos de nível 1, vários de nível 2, sempre que você for colocar um título de nível 1, você vai ter que começar numa página nova. No caso do artigo científico, como geralmente a gente tem poucas páginas para fazer, geralmente são 10, 12 páginas para fazer um artigo, então eles não fazem isso de título de nível 1 começar em página nova, ele é na sequência, né? Você fez lá uma introdução, 2 não sei o que, 2.1, 2.2, o 3 já vai entrar direto na mesma página, não vai mudar de página para fazer isso, porque a gente tem geralmente pouco espaço, né? Poucas páginas para fazer. Os títulos de nível 2 é o que a gente chama de seção secundária, que é 1.1, 1.2, 1.3, né? Que são os níveis de nível 2. Também em fonte Arial, assim, né? Se vocês determinarem que o trabalho de vocês vai ser Arial, ele vai ser inteirinho em Arial. Se ele for em Times New Roman, ele vai ser inteirinho em Times New Roman. Você não pode usar duas fontes diferentes dentro do seu trabalho.
O tamanho é tamanho 12, né? Vocês já percebem que aí já mudou o tamanho da fonte, né? E apenas a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula. Então, vamos supor que o título de nível 2 teu tenha 3 palavras, né? Então, só a primeira de cada palavra vai ser maiúscula. De nível 1, todas vão ser maiúsculas. Vai ser alinhado à esquerda, igual ao nível 1. Os de nível 3, seção terciária, também com a mesma fonte já utilizada, tamanho 12 também, e apenas a primeira letra da frase. Então, se eu tiver 5 palavras no título, só a primeira letra desse título vai ser com letra maiúscula, todas as palavras em negrito, com entrelinhas simples, também alinhado à esquerda. O espaçamento do texto, a fonte do espaçamento do texto, o texto inteiro, que a gente chama de corpo de texto, que é tudo aquilo que não é título, né, é corpo de texto. Ele vai ser em fonte Arial, tamanho 12, entrelinhas simples, parágrafos de 1,2, né? É 1,25, na verdade, que é o que vem já marcado por eles, mas 1,2 e 1,25 vai dar uma diferença mínima, né? E o alinhamento é justificado, o alinhamento é blocado o texto, né? É justificado. Então, onde é que eu faço essa configuração? Eu abro lá, e vejo parágrafo. Espera um pouquinho que minha gata tá cutucando a jarra de água aqui. E é já que ela vai derrubar essa jarra de água em cima da mesa. Sai daí, hein, Dora? Ela fica assim comigo o tempo todo. Ela fica brava porque eu levanto, que ela quer ficar dormindo. E aí ela fica aprontando. Bom, gente, então. Aí vocês vão ter lá onde configura parágrafo. O alinhamento justificado é o bloco de texto, né? O bloco de texto vai ser justificado. O recuo à esquerda e à direita vão ser 0. O espaçamento antes e depois vai ser 0. E aí eu tenho ali especial primeira linha. E aí eu vou lá e coloco primeira linha 1,2. Esse especial primeira linha é o parágrafo, né? O parágrafo do corpo do meu texto. E o espaçamento entre linhas vai ser simples, porque se fosse um trabalho acadêmico maior, né? Se fosse uma tese, uma dissertação de mestrado, a entrelinha seria 1,5, né? O que se usa para entrelinha de trabalhos acadêmicos maiores. Mas como é um artigo e a gente como já falei, tem pouco espaço, então a gente usa entrelinha simples, que é para economizar. Dá OK e já está feita a formatação da tua página, tá? Os títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha, eu não aconselho, porque título com mais de uma linha é muito ruim, né? Os títulos de dentro do teu trabalho, aqueles títulos internos, né? Mas se porventura ele tiver mais de uma linha, a segunda linha começa alinhada abaixo da primeira palavra do título. Então, você vai ver que ele vai ficar meio deslocado, a segunda linha vai ficar deslocada para começar exatamente abaixo da primeira linha. Os títulos de seção primárias, secundárias e terciárias vão ser colocados depois do indicativo da seção, que é o numeral, né? Então, por exemplo, você põe lá 1, introdução, 2, fundamentação teórica. E entre o número e a palavra não tem ponto, não tem traço, não tem nada. É muito comum a gente ver lá, 1 ponto introdução. Não tem esse ponto, tá? Esse ponto não existe. É 1 espaço introdução, 2 espaços embasamento teórico, 3 espaços, sei lá o quê, tá? Então, não tem ponto, hífen, não tem nada, nem qualquer sinal entre o número e a palavra. O corpo do texto começa em outra linha. Todas as sessões têm que ter um texto relacionado a elas. Então, às vezes, a gente pega um trabalho e tem lá uma introdução, né? Vem toda a introdução e põe lá 2 embasamento teórico e logo abaixo do 2 já vem 2.1 alguma coisa. Isso não pode acontecer, tá, gente? Todo título numerado, ele tem que ter pelo menos um parágrafo de texto relacionado a ele. Eu não posso fazer um título e não colocar ao menos um parágrafo que esteja relacionado a esse título. O indicativo das seções primárias deve ser em números inteiros a partir de 1. Não existe ponto depois do último algarismo, conforme eu já disse.
O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária, mais o número que for atribuído na sequência do assunto. A gente já vai ver isso daqui a pouco num exemplo, como é que funciona. Então, eu tenho lá, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho as seções, seção primária, seção secundária, seção terciária, quaternária e quinária. Em artigo científico, como eles são pequenos, a gente usa principalmente a seção primária e a secundária, alguns casos entre a seção terciária, mas quaternária e quinária não entram em artigo científico, porque senão fica muita subdivisão, né? Porque vocês percebem que as seções são subdivisões do título principal. Então, se eu tenho a seção primária, que tem o número 1, tem o número 2 e tem o número 3, na minha seção secundária eu vou ter o 1.1, o 1.2, o 1.3. Na seção terciária eu vou ter 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. E isso vai aumentando de acordo com dando mais subdivisões dentro do meu do meu título, né? Então, quando a gente começa a fazer muita subdivisão, a gente acaba se perdendo nessas subdivisões. Então, quanto mais simples dentro de um artigo, melhor. Eu uso principalmente a primária e a secundária. A terciária eu uso, assim, no último caso, quando eu vejo que não dá mesmo para não fazer uma subdivisão dentro de um título, e aí eu ponho a terciária. Mas são casos mais esporádicos, tá? Então, a seção quaternária e a quinária não vão aparecer dentro do artigo científico. Bom, aqui tá o modelinho do CIJA-Sport, né? Tá, porque foi o último artigo que a gente fez, mas depois eu vou alterar esse exemplo aí, para a gente poder ver, né? A estrutura física. Então, o título e o subtítulo, eles vão ser centralizados, com tudo em maiúsculo, tamanho 18, né? Que é, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um ponteiro aqui. Que é aqui, né? Título e subtítulo, né? O título na linha de cima, o subtítulo na linha de baixo, sempre com 2 pontos, né? Isso aqui vai ser tudo em letra maiúscula com tamanho 18. Abaixo, eles sempre pedem para fazer um título e um subtítulo em inglês. Eu não sei se eu não reparei se no template do FATEC Log eles pedem também, mas daqui a pouco a gente vai abrir lá e eu vou ver com vocês isso. Na sequência, vão entrar os autores, né? O FATEC Log diz que são até 5 autores, mas os professores de PI pedem até 3, é isso, Álvaro? Até 3, nas PIs aqui da FATEC, né? Mas o FATEC Log permite até 5 autores. Então, você vai colocar o nome do autor número 1, tudo em letra maiúscula, entre parênteses, você vai colocar o nome da instituição a que ele pertence, né? FATEC da Baixada Santista Rubens Lara, né? E abaixo vocês vão colocar o e-mail desse autor. Gente, e-mail utilizado em artigo científico é sempre o e-mail institucional. Vocês estão representando a faculdade de vocês e todo mundo tem e-mail institucional. Então, nada de usar o UOL, nada de usar Hotmail, Gmail, nada disso. É o FATEC, tá? O e-mail de vocês da FATEC que vocês têm que usar aqui nesse espaço. Esse espaço ele é destinado à identificação do autor. Então, mais para frente, vamos supor que vocês que eu queira entrar em contato com vocês, alguma coisa assim, então eles vão entrar em contato através desse e-mail aqui. Ele também vai ser alinhado à direita, tudo em maiúsculo, em tamanho 12. Então, essa parte aqui do autor, da instituição e do e-mail é tudo tamanho 12 que vocês vão utilizar, né? Aí aqui o título do trabalho, subtítulo, o nome do autor, o nome, aí já tá aqui até determinado, né, que é fatec.sp.gov.br. E aí a gente entra nos tópicos, né? Quais são os elementos que eu preciso para iniciar o meu artigo? Como que eu inicio esse artigo? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o resumo
e o abstract, né? O resumo, o que é um resumo de um artigo? É um bloco único de texto que não tem parágrafo, não tem citação, não tem nada. É uma historinha. Eu vou pegar nesse resumo e vou contar para o meu leitor do que se trata o meu trabalho, tá? Do que ele fala. Então, eu vou colocar nesse resumo um pedacinho de cada parte do meu trabalho e vai estar ali esse resumo para o meu leitor. Por que o resumo é importante? O resumo é importante porque alguns congressos, algumas páginas publicam só os resumos, né? Mesmo quando você entra nos anais do congresso, você encontra os resumos de cada artigo. E aí você vai determinar se te interessa ou não, você lê, e aí você vai abrir o artigo na íntegra. Mas o que vem a princípio para a gente ver nos sites é sempre o resumo. Por isso que o resumo tem que estar bem amarradinho para que o meu leitor tenha vontade de ler meu artigo. Eu não faço um artigo para ele nunca ser lido, para ele nunca ser aberto. Eu faço um artigo para que as pessoas possam ler, possam consultar, para que ele possa ser relevante para alguém, né? A intenção sempre com o artigo é que as pessoas consultem e vejam o trabalho que foi feito, a pesquisa que foi feita. Aí eu tenho logo abaixo do resumo e logo abaixo do abstract as palavras-chave em português e as keywords em inglês, né? Elas são alinhadas à esquerda, são todas em negrito. Aliás, a chamada, né? Palavra-chave, keywords, é tudo em letra maiúscula e em negrito. Aí vai 2 pontos e aí eu tiro, né? Eu escrevo palavra-chave em negrito, mas as palavras eu escrevo sem negrito, tá? Elas vão ser seguidas, né? Vai ter 2 pontos, né? Palavra-chave, 2 pontos, keywords, 2 pontos. E aí eu vou colocar de 3 a 5 palavras, que são aquelas palavras que a gente, como se a gente fosse pôr num buscador do Google, né? Eu quero achar o meu trabalho. Quais são as palavras-chave que achariam o meu trabalho no Google? Né? Então, essas palavras vão ser as palavras-chave do trabalho de vocês. Elas são separadas por ponto, embora alguns lugares coloquem ponto e vírgula, está errado, elas são separadas por ponto. Eu ponho lá, logística, ponto, cadeia de suprimento, ponto, logística reversa, ponto, né? E elas são todas separadas por ponto e iniciadas por letra maiúscula. Aí a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco complicado, que já começa a complicar um pouquinho, que são as citações. Né? Como que eu tenho que fazer as citações no meu artigo? As citações no texto vão seguir o sistema autor-data. Como que é isso de autor-data? Eu ponho lá um trecho, entre parênteses eu coloco o nome do autor, vírgula, o ano em que aquela publicação foi feita. Então, a chamada, né, da minha citação, que é como a gente chama, vai ter o sobrenome do autor e o ano da publicação. Por que tem isso entre parênteses? Porque quando o meu leitor encontrar aquela citação e aquela citação for interessante para ele, o que ele vai fazer? Ele vai imediatamente procurar esse autor nas referências. E, às vezes, eu tenho mais de uma obra do mesmo autor, né? Por exemplo, eu tenho Balu 2006, Balu 2010, Balu 2015, né? Eu tenho vários Balus. E, às vezes, eu tirei de um Balu que é o de 2010. Então, eu tenho que pôr lá, Balu, 2010. Para ele saber que aquela citação está se referindo àquele livro ou àquele artigo do Balu, mas é o de 2010. Eu vou ter também o de 2012, vou ter também o de 2015, mas o que eu estou falando naquele momento é de 2010. Então, é importante que o ano esteja entre parênteses, que é para o meu leitor saber de qual é a fonte exata de onde eu tirei aquela citação. As notas de rodapé não são permitidas. Eu até acho que... Isso foi no CIGESPORT que não eram permitidas. Eu até acho que no FATECLOG eles dizem que elas não são aconselháveis. Nota de rodapé em artigo, gente, é muito ruim. Tem alguns congressos, alguns lugares, alguns autores que gostam de colocar o autor da citação na nota de rodapé. Então, ele põe lá, Balu 2010, e na mesma página, lá embaixo, ele coloca a referência daquele Balu. É muito ruim, porque isso quebra a leitura, né? A leitura fica toda quebrada, porque é impossível eu ver lá um númerozinho de uma nota de rodapé e não desviar imediatamente meu olho para o pé da página para saber o que ele está falando na nota de rodapé. Isso vai quebrar a leitura. Então, não é legal fazer nota de rodapé em artigo.
tá? A nota de rodapé ela deve ser feita em último caso, quando eu não tenho como colocar uma informação adicional. Por exemplo, eu fiz uma revisão uma vez de um livro de uma editora católica, e o livro tinha mais nota de rodapé do que realmente texto, né? Mas por quê? Porque fazia muita referência à Bíblia, fazia muita referência a outros livros sagrados. Então, para o cara não ficar colocando tudo no texto, quando ele mencionava algum desses livros, ele colocava na nota de rodapé a explicação, ou até mesmo o trecho a que ele estava se referindo. Mas ele tinha essa necessidade e era um livro, né? Não era um artigo. Para artigo é muito ruim nota de rodapé, tá, gente? E aí a gente tem alguns tipos de citação. A gente tem a citação indireta, quando o texto foi baseado na obra de um autor, né? E aí eu vou utilizar uma coisa chamada paráfrase. Eu não sei se eu cheguei a explicar para vocês o que era paráfrase no semestre passado, no outro semestre, quando eu fui monitora da matéria de vocês, mas a paráfrase é o seguinte: eu leio a citação de um autor, eu leio o que o autor falou, e eu reescrevo essa fala desse autor com as minhas palavras. E aí muita gente fala assim, mas eu reescrevi com as minhas palavras, então não tenho que pôr a fonte. Não, a ideia continua sendo daquele fulano, tá? Você mudou as palavras, mas o conteúdo, a ideia continua sendo daquele autor. E aí, como é que eu faço uma chamada de uma citação indireta, né? Segundo Santos, 2010, que é o ano que o Santos escreveu aquilo, o apoio ao blá, 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 não tem aspas, não tem nada. Por quê? Porque eu reescrevi o que o Santos falou. Então, não tem aspas, mas eu já mencionei que foi o Santos que falou aquilo, não saiu da minha cabeça, tá? Posso também começar assim, Santos 2010 acredita que, blá, 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 e tem um outro modelo que é eu fazer a citação antes, né? O sistema deve ser dimensionado, abre parênteses, Santos 2010. Notem que quando eu coloco o nome do autor dentro do parênteses, o nome dele, né, o sobrenome dele no caso, vai inteiro em letra maiúscula. Tá? Quando ele está fora do parênteses, né? Aqui ele está fora do parênteses, ele vai só a primeira letra em maiúscula. Quando ele está dentro do parênteses, ele vai inteiro em letras maiúsculas. Isso é na ABNT, tá? Tem alguns outros modelos de formatação, que é Vancouver, tem umas outras aí que não é assim, mas na ABNT é sempre assim, tá, gente? Aí eu tenho a citação direta, que é quando eu vou falar exatamente o que o autor falou. Eu vou usar as palavras dele. Então, eu vou fazer uma transcrição textual de tudo que ele disse, ipsis literis, né? Então, Santos, 2010, página 23. Notem que eu coloquei aqui já número de página. Por quê? Porque é uma citação direta. Citação direta é obrigatório colocar o número da página. Se você não tiver o número da página, você põe lá NP, tá? Que você não tem página, mas ele é obrigatório, o número da página. Se você tiver num artigo, ou se você estiver pegando num livro, você tem que colocar o número da página. Então, Santos, 2010, página 23, afirma que seu método será aplicado nos trabalhos em série. Ele falou exatamente essas palavras são do Santos, então eu abro aspas e fecho aspas para indicar que essas palavras não são minhas, são deste autor aqui. Ou posso já colocar direto a citação, né, começar o meu parágrafo já com a citação e colocar entre parênteses Santos, e aí Santos está dentro do parênteses, vai tudo em letra maiúscula, 2010, página 23. Essa é uma citação curta, tá, gente? Então, ela vai lá no bloco de texto, no meu parágrafo normal, entre aspas. Ela é curta, ela tem menos de 3 linhas, então, ela vai dessa forma. Mas eu tenho também algumas citações que são maiores, que ocupam mais do que 4 linhas no meu texto. Eu vou falar isso depois, isso aqui é com mais de 4 autores. Primeiro eu vou falar a citação que tem mais de 4 ou mais autores, que eu vou colocar o nome do primeiro autor, seguido por et al, né? Então, eu tenho lá, segundo Souza et al, o que significa isso? Significa que esse Souza, ele é o autor principal, ou o primeiro autor que aparece. Às vezes eu pego uma obra que está lá em ordem alfabética, eu vou colocar o primeiro autor, e esse et al significa e outros, tá?
Então, segundo Souza et al., 2010, lá nas minhas referências vai estar lá o Souza, vai ser a chamada pelo Souza. Se eu coloquei o nome do Souza, gente, eu tenho que chamar pelo Souza e tenho que colocar nas referências o Souza. Tá? Eu não posso pegar nenhum outro autor desse et al. Aqui, colocar um aqui e outro lá na minha chamada. Alguém me chamou para falar alguma coisa? Se tiverem alguma coisa para falar, é só me interromper, tá, gente? Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, é só me chamar que eu respondo. Então, segundo Souza et al., 2010, a diferença... Notem esse colchete aqui com reticências. O que significa esse colchete com reticências? Significa que eu comi um pedaço do texto original. Meu texto original era muito grande, eu não queria ele todo, eu só queria um pedaço. Então, o que eu faço? Eu indico aqui para o meu leitor saber que aqui nesse trechinho eu tirei um pedaço do texto e continuei aqui com a frase do Souza, tá? A diferença, abre colchete com reticências, e qualitativa é que abre colchete reticências, porque nesses dois pontos eu suprimi trechos do texto original. E aí coloco Souza et al., vírgula 2010, et al. Tem ponto, porque é uma abreviação, tá? Vírgula 2010, e o Souza vai em letra maiúscula, o et al. Não, tá? Só o nome do autor que vai tudo em maiúsculo. Aí eu tenho citação de citação. Eu peguei um trabalho e nesse trabalho já existe uma citação. O cara já fez lá uma citação do Pires, do Souza, do Santos, e eu achei aquela citação legal e quero usar no meu. Gente, a gente não utiliza em trabalho esse sistema que é o chamado APUD. É um tipo de citação que deve ser evitado ao máximo. Por quê? Porque significa que eu fiz uma colcha de retalhos. O que é uma colcha de retalhos? Eu peguei um monte de artigo, peguei um trechinho de cada artigo, uma citação de cada autor e pus lá e montei o meu. E isso não está certo, isso não é uma pesquisa. Isso, na verdade, é uma colcha de retalhos, né? Então, eu tenho sempre que procurar a obra primária. O que é a obra primária? Então, eu vejo lá. APUD quer dizer citado por. Então, segundo Pires, citado por Santos em 2010, página 32, o que significa isso? Significa que eu peguei o trabalho do Santos e dentro do trabalho do Santos ele tinha uma citação do Pires. Então, olha o que eu fiz. Eu estou citando o Santos que já citou o Pires. Então, gente, isso acaba virando um telefone sem fio. Muitas vezes a gente acaba perdendo definições de tanto que as pessoas fazem APUD. Então, o APUD ele é altamente não recomendável. A gente só usa APUD no caso de ser uma obra rara, que eu não consigo achar o original. Mas, se eu tenho lá, segundo o Pires, APUD Santos, isso significa que no trabalho do Santos, eu vou encontrar a referência do Pires. Então, o que eu faço se eu me interessei pelo que o Pires faz? Eu vou na obra do Pires. Eu vou na obra do Pires e eu reescrevo o que o Pires falou, ao invés de copiar o que o Santos falou do Pires. Tá? Então, eu tenho que procurar a obra primária nesse caso, então, para evitar ao máximo o APUD. Mas, professor, eu não achei a obra primária. Vou tentar achar um outro autor, vou tentar achar essa citação em um outro lugar, vou tentar ao máximo para não ter que usar o APUD. As bancas, os avaliadores, eles não veem com bons olhos citações com APUD, tá, gente? Então, outra forma que eu posso fazer essa citação é, segundo Pires, citado por Santos, né? Percebam que eu troquei a palavra APUD por citado por, que é o que ela significa em latim. De 2010, na página 32, o apoio... tá? O sistema de testes do perfil é subliminar. Pires, APUD Santos, botei o nome dos dois autores em letra maiúscula e o APUD em letra minúscula, 2010, página 32. Mas vamos tentar não usar, vamos conseguir não usar o APUD, porque o APUD, vamos dizer assim, ele suja o trabalho de vocês, tá? Ele deixa o trabalho de vocês com menos ênfase. Aí vamos falar da citação longa, que é com mais de 3 linhas, tá?
As citações que vão ocupar mais do que 3 linhas no meu texto, elas devem receber uma formatação especial. E como que seria essa formatação? Elas vão ser deslocadas a 4 centímetros da margem, vão ser em letra tamanho 10, em espaçamento simples. E para quê? Para que eu bata o olho naquela citação, ó, tá vendo? Eu botei aqui um trechinho. Eu bati o olho na citação e eu já sei que essas palavras que estão recuadas a 4 centímetros, tá? Que estão recuadas, blocadas a 4 centímetros da margem, né? Percebam que, ó, tá tudo aqui blocado. E tá em letra menor, essas palavras não são minhas. Essas palavras são de um autor, que é esta relevância também foi constatada por Hansen e Moen em 2001, página 31. Citação direta tem que ter o número da página. Na afirmação de que, blá, 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 blá. Notem que como essa citação ela já é recuada, já está em tamanho menor, ela não precisa de aspas, porque eu não preciso mais ressaltar que essas palavras não são do autor do texto. Ela já está em letra menor, já está recuada, já está mais do que óbvio que essas palavras não são do autor do texto. Então, eu não preciso de aspas quando a citação tiver mais do que 3 linhas. Onde que eu venho para formatar esse recuo de 4 centímetros? Eu vou lá em parágrafo, alinhamento justificado, e aí eu vou no local que fala recuo, tá? Então, o meu recuo à esquerda vai ser de 4 centímetros. Isso significa que tudo que eu escrever a partir desse momento vai estar todinho recuado a 4 centímetros, conforme está aqui nesse modelo, tá? Tudo que eu vim aqui, escrevi, selecionei esse texto, fui lá naquela página de parágrafo e coloquei. Alguém está comendo, estou ouvindo barulho de prato. E coloquei lá no meu recuo à esquerda 4 centímetros. Isso significa que o meu texto vai ficar blocado a 4 centímetros da margem, tá? Na direita, ele vai continuar sendo 0, porque na direita ele vai se manter na mesma altura do texto todo. Ele não vai ter parágrafo, porque ele é um texto blocado, então aqui no especial vai nenhum. No espaçamento antes e depois vai 0. Essa letra desse bloco de texto vai ser menor que o restante do texto. Meu texto está escrito em tamanho 12 e ela vai ser em tamanho 10. Tá? Dou ok e tá. Tabelas. Bom, às vezes, gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu não tenho como ver agora quem é, porque eu estou fora do ambiente, mas tem alguém comendo, estou ouvindo barulho de prato, talher, etc e tal, e está com o microfone aberto, isso fica dando uma interferência aqui no meu áudio. Então, gente, eu usei uma tabela. Às vezes aparecem tabelas, as tabelas são muito úteis dentro de um trabalho, né, de um artigo científico. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tabela copiada e colada é muito feio. A tabela tem que ser digitada dentro do meu trabalho. É muito facinho fazer uma tabela no Word, gente. Então, façam a tabela, digitem ela, não fiquem copiando e colando, sabe? Às vezes copiou de um livro, copiou, e aí fica uma tabela de cada jeito dentro do meu artigo, fica muito feio. Então, o professor Álvaro, principalmente, ele não permite que faça a tabela copiada e colada, ele exige que digite a tabela. Aliás, foi uma coisa que eu acabei aprendendo com alguns professores como ele, que não aceitam. Então, a identificação da tabela sempre vai aparecer acima da tabela, ou seja, antes da tabela, né? E ela vai ter um número, né? Vai ter tabela 1, traço e o nome da tabela. Geralmente uma tabela geralmente não, sempre uma tabela tem que ter um nome, né? Então, ele vai ter um número de ordem de ocorrência, eu vou ter tabela 1, tabela 2, tabela 3, assim como eu vou ter figura 1, figura 2, figura 3, vou ter gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 e assim sucessivamente. Sempre vai ter um número de ordem, como eles aparecem no meu texto. Então, o número ele vai aparecer sempre em algarismo arábico, 1, 2, 3, travessão e o título. As tabelas, gente, elas não são normatizadas pela BNT, elas são normatizadas pelo IBGE.
né? Tabela foi o IBGE que instituiu como elas devem ser, como deve ser o formato da tabela. E o IBGE não mexe com isso já há muitos anos, eles não atualizam essa formatação já há muitos anos. A ABNT já teve brigas e mais brigas com o IBGE por causa dessa formatação de tabelas, e aí eles não atualizam, então a ABNT resolveu deixar quieto e deixar a formatação da tabela do jeito que era na época que ainda se escrevia artigo com máquina de escrever, né? Então, como que é essa tabela do IBGE? Como a gente não tinha traços verticais para fazer na tabela datilografada, a tabela do IBGE ela é com os lados abertos. Então, notem que eu não tenho linha nem aqui e nem aqui, tá? Essas linhas adicionais aqui, geralmente elas eram feitas só com espaço maior, mas aí sim, para não ficar ruim, para não ficar com uma identificação difícil, usou-se esse espaço, essas linhas internas usou-se, as externas não tem. Então, eu vou ter linha superior, inferior, e as de dentro só para separar quando tiver muitas colunas, tá? Essa foi uma tabela que eu digitei no Word, eu fiz no Word rapidinho, gente, é muito facinho de fazer, não tem nenhum mistério de como fazer uma tabela no Word. Então, isso aqui foi eu mesma que digitei. Então, notem que aqui vem a tabela, acima da tabela vem lá, tabela 1, traço, população de 15 a 24 anos de idade, traço, 1940 e 1996, que é o período onde foram coletados esses dados. Abaixo o título da tabela vem centralizado e abaixo da tabela vem a fonte. Fonte, 2 pontos, IBGE de 1996. O título da tabela e a fonte são em tamanho 10, tá? O título em negrito e a fonte, só a palavra fonte em negrito e a fonte em si sem negrito. As ilustrações. Eu tenho vários tipos de ilustrações que podem aparecer dentro do trabalho, tá? Eu tenho figuras, gráficos, quadros, tá? Todos eles entram na categoria de ilustração. No trabalho acadêmico, eles chamam as ilustrações de figura, tá? Quando ela é uma imagem, gráfico, quando ele tiver aquela cara de gráfico, quando for um gráfico de pizza, um gráfico de coluna, né? E quadro, quando diferente da tabela, ele for só um quadro demonstrativo, não tem nenhum valor, não tem nada dentro, é só um quadro de texto, tá? Há muita briga ainda em função disso, dado o que é quadro, o que é tabela, o que é quadro, o que é tabela. Então, vocês vão achar N definições no Google, tá? Vocês vão achar N definições diferentes. Quadro é tal coisa assim. Tabela é tal quando tem número. Tabela é quando não tem número. E assim, eles não entram num acordo. Então, o que a gente faz? A gente usa o bom senso e quando ele tem cara de tabela, eu coloco lá tabela, tá? A identificação também vai aparecer na parte superior, centralizada, precedida da palavra, né? Se for figura, vai colocar lá figura 1, traço, o nome da figura, toda figura tem que ter um nome, e é pela ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e o título. Tanto na tabela quanto nas ilustrações, é obrigatório, tá? Que vocês citem a fonte, mesmo que a fonte sejam vocês, tá? Então, se você tem lá, você vai pôr uma fotografia, que foi uma fotografia que você mesmo tirou, você vai colocar lá a fonte, os autores. É obrigatório colocar a fonte. Ah, mas eu fiz uma tabela e a tabela ela não é inteira do fulano. Eu adaptei alguns dados da tabela. Adaptado de, e aí põe o de onde vocês adaptaram. Tá? Vocês têm que colocar e tem que citar isso lá na fonte. É obrigatório colocar isso. Sempre que eu for inserir uma imagem, uma tabela, um gráfico, seja lá o que for, qualquer coisa que eu vá mostrar no meu texto, eu tenho que ter uma chamada para isso no texto. O que é ter uma chamada para isso? Eu vou ter que mencionar. Então, por exemplo, assim, conforme mostra a figura 1, blá, 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 eu não posso pôr simplesmente uma figura dentro de um trabalho solta. Ela tem que ter um objetivo de estar lá. Se não tiver um objetivo, então você não põe.
Se ela não tiver um porquê estar lá, então você nem põe, nem gasta espaço com isso. Mas, se eu coloquei uma figura ou se eu coloquei uma tabela, ela tem que ter um texto de chamada antes, né, da figura. Então, por exemplo, conforme mostra a figura 1, um container reefer é assim, assim, assado, e aí boto lá a fotinho do container reefer, né? Então, eu tenho sempre que mencionar quando eu vou colocar uma figura ou quando eu vou colocar uma tabela ou um gráfico. Conforme demonstra o gráfico 1, o crescimento populacional foi assim, assim, assado nos anos de tal a tal, né? Então, eu tenho sempre que ter uma chamada para inserir um elemento gráfico dentro do meu texto. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui eu coloquei um organograma que ele é chamado de figura, tá? Porque ele não é um gráfico, ele não é uma tabela, mas então ele entra na categoria de figura. Então, para atender os objetivos e procedimentos técnicos utilizados na figura 1, né? Aí eu ponho lá figura 1, proposta metodológica, boto a minha figurinha e abaixo eu coloco fonte adaptada de Santos. Então, o que significa isso? Significa que o Santos pode ter falado tudo isso aqui num texto, e o que eu fiz? Eu transformei o texto dele numa figura. Mas a ideia é do Santos. Então, eu não posso dizer que essa figura é minha. Essa figura foi adaptada de uma ideia do Santos. Então, eu vou colocar lá, adaptada de Santos, em 2010, na página 35. O livro do Santos, na página 35, ele vai, em algum momento, falar pesquisa, natureza, abordagem, objetivos, procedimentos técnicos. E o que eu fiz? Eu só transformei as palavras dele numa figurinha, tá? Como eu transformei isso numa figurinha, eu coloquei que foi adaptado da ideia dele. Então, eu coloquei lá a chamada, figura 1, tenho lá o nome da figura e tenho lá a fonte da figura. Siglas. É muito difícil a gente ter um trabalho que não apareçam siglas, né? Geralmente vão aparecer siglas no meu trabalho. Eu vou ter siglas durante o decorrer desse meu trabalho. Então, quando aparecer uma sigla pela primeira vez, o meu leitor ele não é obrigado a saber o significado da sigla. Mesmo que seja uma sigla altamente conhecida como IBGE, por exemplo. Tá? Eu tenho que colocar, na primeira vez que ele aparecer, eu tenho que colocar o que ela significa. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu falo lá, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses a sigla ABNT. Eu só vou fazer isso a primeira vez que eu falei. Daqui para diante, como eu já expliquei para o meu leitor que ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, daqui para diante eu posso escrever sempre ABNT sem dizer o que significa. O meu leitor já sabe. Lá, a primeira vez que apareceu a sigla, ele já leu isso. Eu não preciso ficar agora toda hora falando, segundo a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, as palavras, a letra referente às palavras da sigla são escritas em letra maiúscula, né? Então, a BNT, tudo em letra maiúscula. Antigamente existia uma regra, né, que dizia, quando a sigla é pronunciável, ela é só com a primeira maiúscula, quando ela não é pronunciável, ela é com todas as maiúsculas, mas isso acabou caindo por terra, então toda sigla hoje é escrita com todas as letras maiúsculas. Aí eu tenho também, alguns trabalhos utilizam fórmulas, né, alguns trabalhos apresentam uma fórmula matemática, uma equação, alguma coisa assim. Então, como é que isso vai aparecer no meu texto, né? Equação e fórmula vão ser destacados no texto e, se necessário, vão ser numerados, né? Por exemplo, assim. Exemplo, a fórmula 1 apresenta a condição x² mais y² é igual a z². E aqui no finalzinho eu coloco 1, porque foi a primeira fórmula que eu usei e isso vai indicar que eu vou ter outras fórmulas no meu trabalho. Nos nossos trabalhos é muito difícil aparecer fórmula, né? É muito raro aparecer fórmula, mas eu coloco porque é bom que vocês saibam. Referências. As referências, gente, elas podem ser feitas de várias fontes diferentes, né? Eu tenho livro, eu tenho artigo, eu tenho trabalho publicado em congresso, eu tenho aula, eu tenho jornal, eu tenho revista, tenho várias fontes diferentes, e para cada fonte diferente, a referência vai ser feita de uma maneira diferente.
Eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade do mundo, é muito chato fazer referência. A referência é a parte mais chata de um trabalho acadêmico e é a parte mais difícil e mais importante. Porque é muito importante que o meu leitor saiba de onde eu tirei as informações para fazer aquele trabalho, tá? Então, para facilitar a nossa vida querida, né? A Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, criou um site chamado MOR. O MOR é sempre atualizado e o MOR faz as referências automaticamente. Olha que maravilha. Eu vou lá e eu alimento essa página com as informações que eu tenho, né, do autor, do livro. Falo para o MOR se ele é um livro, se ele é um artigo, se ele é um artigo de revista, se ele é um trecho. Eu falo para ele o que é, se é uma lei, né? E o MOR vai lá e faz para mim a referência exatamente pela norma NBR 6023, que é a norma que regulamenta as referências. O MOR ele é muito legal e eu vou dar uma aulinha de como se utiliza o MOR, né? Eu já dei uma no semestre passado, nos outros semestres, mas para quem não lembra, eu vou dar uma aulinha mais para frente de como vocês vão utilizar o MOR, de como entrar, de como alimentar o MOR para que ele faça a referência certinha para você. Então, você não vai ter nenhum problema com as referências, apesar de ser uma parte chata, se eu tiver tudo anotado, tá, gente? É importante que vocês, no decorrer do trabalho, no decorrer da pesquisa, vocês vão anotando tudo. O que tirou de livro, o que tirou de revista, né? De onde tirou, anotando os links, principalmente se foi uma coisa tirada da internet, eu tenho que saber o link de onde eu tirei, porque isso vai aparecer nas referências, né? Disponível em... Então, eu tenho que ir anotando todas essas coisas, eu tenho que ter um banco de dados para essas referências. Depois eu vou catar tudo isso no final do meu trabalho, vou lá para o MOR com tudo isso e faço as minhas referências de uma vez só. Como que elas têm que aparecer? Elas vão ser alinhadas à esquerda, elas já não vão ser com o corpo do texto justificado, porque como tem endereços de site, essas coisas, se eu fizer ele justificado, ele vai ficar com muito buraco. Então, a referência sempre alinhada à esquerda, com entrelinha simples, separado uma referência da outra por 2 enter, tá? Gente, eu vou entrar aqui agora, deixa eu parar de compartilhar isso aqui, achar onde é que eu tô. Deixa eu compartilhar com vocês a página do... É que eu tô aqui, né? Tô por aqui. Compartilhar. Tá aqui. Vocês estão vendo aí a página do FATEC Log? Acho que estão, né? Sim, sim. Tá. Então, aqui a página do FATEC Log, é fateclog.com.br, né? Ela já está sendo construída, já está sendo feita lá. Vocês entrando lá já vai estar a contagem regressiva. Essa contagem regressiva é para o término da submissão. Vocês têm 108 dias para fazer o artigo. Claro que é um pouco menos, porque é o prazo limite, é 108 dias, né? Aqui vocês têm algumas coisas, né? O evento, o histórico, os organizadores, quais são as áreas temáticas. Aqui em submissões foi onde eu falei para vocês que vocês entrando em submissões, vocês vão encontrar os templates, né? Aqui, ó, submissões templates. Vocês clicando em templates, vocês já vão poder baixar o template para artigo e o template para pôster, né? Quando vocês clicarem para baixar, ele vai abrir uma opção para vocês salvarem esse template no computador de vocês. Aí fala também das edições anteriores, vai falar dos anais dos outros FATEC Log, ó, aparecendo aqui o 11º, que ainda está com os anais sendo elaborados. Aqui você já vai poder acessar os anais do FATEC Log da 10ª edição, que foi feita em Guarulhos, da 9ª edição, que foi feita aqui em Santos, né? Você já tem aqui os anais desses FATEC Logs, você já tem. O que é anais? Anais é uma publicação com todos os artigos que foram apresentados naquele congresso, tá? É através dos anais que eu provo que eu participei de um congresso.
posteriormente, vocês vão precisar desses anais para quando vocês forem fazer a eliminação do trabalho de graduação, vocês vão precisar dos anais. Eu estou dependendo desses anais aqui da 11ª edição para poder eliminar o meu trabalho de graduação. Porque sim, apesar de eu ter toda a expertise em trabalho acadêmico, eu tive que fazer também publicação, artigo acadêmico, etc. e tal, para poder me formar, porque isso é uma exigência do Ministério da Educação, tá? Uma exigência do MEC para que vocês possam se formar, ter um trabalho de conclusão ou artigo científico. Aí, quando você entrar em submissões aqui, tá? Ele vai, clique aqui para acessar o sistema de submissões. Ele vai te mandar para um outro ambiente, tá? Que é esse ambiente aqui, ó. Que é um ambiente onde você vai se cadastrar, né? E eu já estou cadastrada, né? Aqui, ó, tem já o usuário, está logado como Giprado, tem meu perfil e tal. Mas aqui, quando você não está cadastrado ainda, vai aparecer esse usuário e vai aparecer um lugar para dizer cadastre, se você vai entrar, vai se cadastrar, vai colocar de qual faculdade você vai colocar se você é autor e tudo mais, e aí você vai ter uma página nesse ambiente, que é um ambiente à parte do ambiente do FATEC Log. Esse ambiente aqui é um ambiente próprio para depósito de artigos científicos, tá? Que eles fazem todo ano, eles utilizam esse ambiente. No Sigesport, eles usaram o Iven 3, aqui é um parecido com o Iven 3, mas não é o Iven 3, tá? É um outro que eles utilizam sempre no FATEC Log. Esse ambiente é pago pelo Congresso, tá, gente? Por isso que vocês pagam para publicar artigo, tá? A gente paga a FATEC Log, R$100 para a publicação de um artigo, porque esse ambiente aqui, que faz todo esse gerenciamento dos nossos artigos, ele é pago. E para que a gente tenha o número do nosso artigo, para que a gente tenha o ISBN, para que a gente tenha o ISSN, isso tudo é pago por autor, tá? Então, tudo isso é custo que o Congresso tem. Então, por isso que todo Congresso, ele é pago. O nosso Congresso é um dos mais baratos que existe. Um Congresso hoje está por volta de R$500, R$600, se for nacional, para você publicar um artigo, né? O nosso é R$100 já desde que eu me entendo por gente dentro da FATEC, desde o primeiro FATEC Log eles cobram R$100 por artigo, e se você publica um artigo com 3 autores, com 4 autores, você divide isso pelo número de autores, tá? E os outros, tem congresso por aí cobrando até R$1.500 a publicação de um artigo em congresso. Se é um artigo que você vai publicar num congresso do exterior, por exemplo, você vai pagar isso em euro ou em dólar. Geralmente isso custa na faixa de $1.800, tá? Eu tive me informando, tá? Um bom congresso internacional está nessa faixa de $1.500 a $1.800, e nesse mesmo valor em euro também, se for na Europa. Então, gente, o nosso congresso por R$100 é bem baratinho, fiquem certos disso, tá? Vocês vão pegar outros congressos aí em outros lugares do país, vocês vão ver que tem artigos que tem congressos que cobram muito mais caro. As pessoas sempre questionam, mas a FATEC não é particular, a FATEC é do Estado. Por isso mesmo, gente, eles não têm nenhum apoio do Centro Paula Souza para o custo dessas coisas todas, tá? As FATECs fazem com o seu dinheiro próprio, com o seu caixa próprio, eles fazem esses congressos, tá? Então, cada FATEC, por exemplo, essa de Mogi das Cruzes, a FATEC de Mogi das Cruzes está fazendo com o seu caixa. E o que acontece? Então, sobrou dinheiro do FATEC Log de 2020, esse dinheiro que sobrou do FATEC Log de 2020 é repassado automaticamente para Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes vai ter um dinheiro para um start, mas eles vão precisar fazer material impresso, eles vão precisar fazer publicação, eles vão precisar fazer anúncios, vão precisar pagar esse ambiente aqui que vocês estão vendo para poder gerenciar os artigos de todo mundo. Tudo isso vai ter que ser pago, tudo isso é custo que sai de dentro do valor que eles têm dentro da FATEC. Eu estou dizendo isso para vocês, gente, não é querendo justificar nada, mas é querendo explicar para vocês, porque muita gente questiona mesmo. Mas R$100 é muito dinheiro, R$100 é muito caro. Para alguns alunos, realmente é muito caro.
Mas vocês conversem com o coordenador, vocês conversem com o professor, que geralmente se dá um jeito quando não tem dinheiro para fazer a publicação, a gente geralmente dá um jeito e faz alguma coisa aí, faz um bem bolado, e nunca nenhum aluno ficou sem publicar um artigo porque não tinha dinheiro para publicar, tá, gente? Os professores sempre dão um jeito de ajudar os alunos nesse sentido. Deixa eu voltar lá no... Bom, gente, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu quero saber agora se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me passar. Oi, Gabi, você tá aí? Gabi é da minha turma. Se vocês tiverem alguma questão, algum questionamento para mim, fale agora ou cale-se para sempre. Tô sim, tudo bom, Gabizinha? Professora G. Fala, Marcos. Já definiu o número de páginas, professora? Então, deixa eu ver, eu tô com o template aqui. Ainda não li, por isso que eu tô te perguntando direito. Eu acho que são 10 páginas. Deixa eu ver se ele fala no template. Deixa eu compartilhar o template com vocês, espera aí. Esse aqui é o template. Ele é exatamente igual ao template do ano passado, tá? Do FATEC Log do ano passado, eles só mudaram o cabeçalho. Aqui tá... Ó, de 8 a 12 páginas, já incluindo a página destinada a título, autor, resumo e abstract, tá? Ok. O FATEC Log não pede título em inglês, tá? É só título em português. Eu tinha ficado de ver isso, ó, é só título em português que eles pedem. Aqui já tem os espaços para vocês colocarem as coisas, tá? Já tá todo formatado. Depois eu vou ensinar vocês como é que faz essas atribuições de estilos para vocês fazerem mais fácil escrever dentro desse template, tá? Mas aqui já tá o template. Vocês notem que aqui, ó, vocês têm um espaço muito grande entre o 2 e o título, porque eles puseram numeração automática. Eu não uso numeração automática em nada de artigo, tá, gente? De trabalho acadêmico, porque é muito ruim a numeração automática justamente por isso, porque fica com esse espação gigante aqui entre o número e a palavra, e ele põe um ponto, e esse ponto tá errado. Isso daqui é uma formatação do Word. Então, para que a gente faça uma formatação correta, sem esse ponto, a gente tem que fazer manual, tá? Não pode deixar no automático. Se o Word puser no automático, a gente tem que tirar do automático. E notem, aqui tem ponto, mas aqui não tem, porque aqui foi feito manual. Apesar de que está no automático, mas eles tiraram o ponto mesmo sendo no automático. Eu geralmente não faço. Aqui ele está como figura 1, ó. Tem que tomar cuidado para quando eu seleciono a figura não ser selecionada junto, tá? Aqui eles estão com a figura alinhada à esquerda, mas a BNT diz que é centralizada, mas se eles mandarem colocar à esquerda, a gente coloca à esquerda. A gente tem que fazer exatamente como diz o template. Aqui, ó, o nome da tabela está centralizado, a fonte está alinhada à esquerda. A gente tem que fazer exatamente... E o trabalho ele é numerado, né? O 1 é introdução, sempre 1 é introdução. E o último número, considerações finais, né? Nesse caso aqui ele está como 5, mas pode ser 6, 7, dependendo do que você tiver. Referências vão ser feitas em ordem alfabética. Geralmente esse referência é centralizado, mas eles estão aqui alinhado à esquerda, a gente vai deixar alinhado à esquerda. E essa última frase aqui, ó, o conteúdo expresso no trabalho de interesse e responsabilidade dos autores, ela é obrigatória em todo o artigo, tá, gente? Vocês têm que colocar isso no final do artigo de vocês. Em todos os artigos tem que colocar. Respondi sua pergunta, Marcos? Hein, Marcos? Com certeza, professor. Beleza? Então tá. Obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Nas próximas... eu vou entrar toda segunda-feira com vocês, infelizmente nesse horário de madrugada, 7h30 da manhã.
porque eu sou notívaga, então quando é 4h30, 5 horas eu ainda estou acordada, então eu durmo super pouco de domingo para segunda, mas vou entrar porque gosto do que eu faço. E geralmente vou estar com essa cara de sono, mas vou estar à disposição de vocês. Para a próxima aula, já vou preparar alguma coisa dentro do como a gente desenvolve esse artigo. Eu quis falar primeiro do formato dele, tá? De como ele vai ser, a forma dele, para depois a gente começar a entender como que a gente alimenta esse artigo de informações. Tá certo, pessoal? Posso dispensar a turma, Álvaro? Pode, 9 horas eu volto. Pessoal, então vocês estão dispensados. 9 horas o professor vai voltar para falar com vocês. São 10 para as 9 agora. Ele vai voltar. Vem parar a gravação para mim, Álvaro, por favor. Agora o Álvaro já vai parar a gravação. Essa aula vai estar disponível lá no Teams. Daqui a pouquinho já vai estar disponível. Para quem não assistiu, vocês podem falar para os colegas que está lá à disposição de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, no decorrer desse artigo, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu respondo o mais rápido possível, tá? Eu estou sempre dando apoio aí pro pessoal que me chama, pede para dar uma olhada no artigo, eu olho, não tem problema, tá bom? Obrigada. Tá ok, professora, obrigada. De nada, sempre às ordens.